Então agora, mais um tipo de seleção de furos. Specify Holes, Select. Então eu tenho aqui algumas formas. Por exemplo, Generic Point. Se eu clicar nesse Generic Point, eu posso tanto vir aqui e pegar o próprio centro desses arcos, que eu já conseguia antes sem filtrar, mas a grande funcionalidade dele é se eu quiser pegar algum furo que eu não tenho na peça, que eu preciso fazer aquele furo, mas ele não está modelado. Então eu posso usar o que? Por coordenada. No caso aqui, ó, ele está o quê? Tomando como consideração um absoluto do software. Se eu quiser tomar como referência o WCS que está aqui no meio, eu tenho que vir, tirar o associativo aqui e colocar em WCS. Aí essas coordenadas que eu vou digitar aqui vão ser em relação ao WCS, ok? Ou pegar o que? Um ponto em cima de uma face, também é outra opção. Então essa opção que seria a Generic Point é mais para esse tipo de situação, tá? Digitar coordenadas ou pegar um ponto numa superfície em qualquer posição aí desejada, ok? Por quê? Porque se você pegar por ele e entrar aqui e pegar por centro de arco aqui, como você está pegando a edge do modelo por Generic Point, se vocês fossem usar aquela opção Model Depth, que é para ele achar sozinho a profundidade, não vai funcionar, ok? Só funciona aquela opção se vocês usarem, sem filtro nenhum aqui, pegar o que? As edges do modelo, ok? Com Generic Point não dá certo. Vai ter outras opções que também dão certo, ok? Que eu vou mostrar agora. Por exemplo, essa outra opção grupo aqui não esquenta a cabeça, que aí teria que montar os grupos, aí dá mais trabalho, ok? Vamos pelo Class Selection. Class Selection, lembra o que é o Class Selection? Essa tela aqui é um filtro de seleção, não é? Eu poderia ter o quê? Faces, filtrar, por exemplo, por curvas, por edges, de cores diferentes, ok? Eu filtrar, falar assim, ó, pega todas as curvas que estão na cor verde, todas as curvas que estão na cor azul, e assim por diante, ele ia filtrar dessa forma. Mas uma outra forma de usar sem fazer filtro nenhum é simplesmente fazer isso, ó. Dá um Select All, ele pega toda a peça, a hora que você dá um OK e dá um outro OK para ele voltar para a tela anterior, ele pegou todos os furos da peça. Só que qual que é o problema de fazer isso? O furo aqui, ele tem uma parte aqui e tem uma parte embaixo, não tem, ó? Ele pega como se fosse fazer os furos de cima para baixo e de baixo para cima. Então você teria que fazer o quê? Omitir esses caras aqui, esconder eles. Como que eu escondo eles? Quando eu volto para essa tela aqui, eu tenho o tal de omit. Quando eu quero omitir algum furo, seja ele por esse motivo que está na parte de baixo, ou até mesmo algum furo que ele pegou aqui em cima e eu não quero fazer o furo dele, eu uso o omit e simplesmente clico em cima dos furos, ó. Eu não quero fazer esses furos. A hora que eu der um OK novamente ele some, só fica o que? Os de cima, ok? Eu quero omitir também esse do meio. Clica nele, ele põe uma bolinha ali em cima, OK novamente, ele some com aquele furo, ok? Então essa é outra forma, que foi aonde? Vou mostrar novamente, Select, vou resetar o Select, foi pelo Class Selection, ok? Agora, esse aqui é bem legal, que seria o que? All Holes on Face, todos os furos de uma face, ok? Então, em vez de eu clicar um por um aqui, igual eu tinha clicado da primeira vez, eu pego All Holes on Face, clico na face, lá ele já pegou todas as edges automaticamente, ou seja, aquele Model Depth, que é a profundidade, vai funcionar, dou OK, novamente ele numera para mim, ok? Vou selecionar de novo, vou dar o Select e vou resetar. Dentro do All Holes on Face, ou até mesmo aqui fora, tá vendo que eu tenho um tal de mínimo diâmetro e máximo diâmetro? Eu consigo, por exemplo, entrar então no All Holes on Face, ó, e setar um valor mínimo de diâmetro e um valor máximo de diâmetro. Eu sei que esses furos aqui, ó, esse é de 8,5 e esse aqui é de 8, mas esse aqui é maior, não é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar como valor mínimo
7.5. A gente joga sempre um pouco a menos do que o furo e um pouco a mais do que o furo, ok? Alguns décimos aí a mais. E como valor máximo, eu vou colocar um diâmetro de 9, ok? E vou usar o que? Eu estou usando aquele all horizon face, não estou? Vou pegar a face, ó. Olha lá, pegou só os dois furos do meio. Por quê? Porque só eles estão coincidindo com aquele patamar de valores que eu coloquei. Então, se eu tenho uma face que tem 500 furos e eu quero pegar os furos só que estão dentro da faixa de 10 milímetros, eu coloco lá 9.9 até 10.1, que ele vai pegar todos os furos de 10 milímetros daquela face, ok? Então fica bem fácil selecionar dessa forma. Mesmo que sejam faces que estejam em alturas diferentes, não tem problema, ok? Pode ser diversas faces, é só ir clicando em cima de todas as faces que ele vai pegando os furos automaticamente. Tudo bem? Essa é uma das formas mais inteligentes aí que tem para selecionar, tá? Dá um ok, então. Esse então acho que foi o geral aqui das formas de seleção. Então, entrando em Select, os mais usuais para poucos furos, você poderia até fazer aquilo que eu fiz então. Pegar um a um, você já ordenava na ordem desejada. Agora, para pegar bastante furo, usar de repente o All Horizon Face. Nesse caso aqui, eu até vou zerar esse All Horizon Face, ó, e vou pegar todos os furos da face mesmo. A hora que eu der um ok, tá vendo que ele tentou colocar numa ordem que ele quis, ó. Então ficou um aqui, dois lá do outro lado, 3 aqui, 4 aqui, 5 lá do outro lado, ó. 6 e 7 no meio, ou seja, ele fez totalmente doidinho o negócio aí, certo? Ele fez aleatoriamente, ok? Tem como melhorar essa sequência? Porque tem hora que eu vou precisar usar esse All Horizon Face, porque é mais fácil de usar, não é? Então, beleza, terminei de selecionar eles aqui, eles estão numa ordem que eu não quero, o que eu faço? Eu tenho o tal do Optimize, ó. Eu tinha o Omit, que omitia furos, e agora eu tenho o tal do Optimize. Optimize. Tenho 4 formas de otimizar. A mais fácil é essa daqui, ó. Shortest Path. Aí é só vir aqui, ele abre mais um monte de opção, é só fazer o quê? Clica no Optimize e dá um OK. Beleza. Olha o que ele fez agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentou pôr na ordem o que? Mais próxima possível. Ó, então 1, 2, 3, que foram os 3 que estavam mais perto. Depois 4, 5, 6 e 7 na ordem que tinha que ser feita. Ok, pessoal? Então é só clicar no Optimize. Tem outro jeito de fazer? Tem. Mas para não complicar por enquanto e ficar muita informação, vamos aprender dessa forma e com o tempo depois vocês vão aprendendo devagarzinho cada um deles. Ok? Senão vai ficar muita informação agora. Só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer, não precisa gravar isso. Tem como, por exemplo, setar, eu quero optimizar da forma mais rápida, mas eu quero que sempre ele pegue de um lado da peça e vá rastreando naquele sentido. Ou pega horizontalmente na peça e vá rastreando naquele sentido. Tá? Verticalmente ou horizontalmente, ok? Então dá para fazer de várias formas isso daqui. Então mais opções então de seleção de furo.